A paz do Senhor, povo de Deus. Shalom Adonai. Como vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. E eu estou aqui para falar um pouco de Deus mais uma vez, enquanto tomo café. Mas hoje o que eu vim falar é um assunto sério, muito sério. Então, por favor, gente, preste atenção. E eu tava aqui pensando, meu Deus, o que eu vou gravar? O que eu vou falar? O que eu posso falar? E a verdade é que tem tantas coisas que o Senhor já fez por mim e que às vezes eu esqueço de falar. De como as pessoas podem ser edificadas com... Não é aquela coisa que você fala, ai meu Deus, o testemunho de capa de novela. Mas é o testemunho que Deus me deu, é a vida, é as coisas que Deus tem me ensinado. E o pouco que eu tenho, eu entrego nas mãos de Deus. Então, por que eu tô falando isso? Caso você tenha um testemunho, às vezes você acha que seu testemunho não é aquelas grandes coisas. Ah, eu não fui traficante, eu não fui do PCC, eu não fui do Comando Vermelho. Ah, eu não... Minha vida não foi tudo isso, de badernada pra eu testemunhar, tananã. Porque a gente, às vezes, tem essa coisa, né? De a gente ver uma pessoa pregando, às vezes até contando seu testemunho, a gente fica, meu Deus, que testemunho forte. E a gente menospreza o nosso testemunho. Mas às vezes você é criado na casa de Deus, você não teve aquela, meu Deus, aquela vida adoidada. Você menospreza seu testemunho dizendo, ah, o meu testemunho não é grande igual o dele, o meu testemunho não é igual ao dele. Mas lembre-se de que a questão não é a sua história, a questão de quem mudou a sua história. Deus pode não ter tirado você das drogas, mas Deus pode ter tirado você da crise de ansiedade. E tem gente sofrendo com isso e às vezes você fica reprimindo o seu testemunho. Por menosprezar, por ficar se comparando ao testemunho dos outros, por achar que seu testemunho não é grande coisa. Tem gente que vai ser edificada escutando o seu testemunho, porque tá passando por coisas que você passou. Tá passando por situações semelhantes à sua. E você fica reprimindo por uma vergonha, não diria nem vergonha, mas porque você acha que não é grande coisa. Mas coloque o pouco que você acha na mão de Deus e veja Ele multiplicar. Veja Ele levar esse testemunho a vidas que você nem imaginaria, chegando a pessoas que você fala, meu Deus, o testemunho de uma pessoa tão miserável, um testemunho que eu não considerava grande coisa, chegou nessa tal pessoa, ajudou essa tal pessoa. É porque Deus que faz acontecer. A gente só coloca na mão dele e fala, tá aí, Jesus, seja feita a sua vontade. E é isso que nós temos que fazer. Então, testemunho. Eu estou incentivando aqui, até é uma incentivação para mim e para você também, queridão. Então, eu estou até incentivando você. Testemunhe. Conte as bênçãos que o Senhor tem feito nas suas vidas. Conte o que Deus tem transformado na sua vida. Conte o que Ele tem feito. Conte. Diga como Ele mudou a sua vida, como Ele mudou a sua história. Se eu fosse contar o meu testemunho por completo aqui, gente, ia levar tempo demais. Quem sabe um dia eu conte, mas hoje eu quero contar um assunto específico. Algo específico que veio ao meu coração. É sobre a questão da depressão. Deus ainda cura a depressão. Deus ainda levanta gente que está depressiva da cama. Deus ainda torna a alegria aquele que não vê mais esperança na vida. Isso é maravilhoso, porque eu vivi isso, eu experimentei essa graça e essa bondade de Deus. Hoje eu tenho 19 anos, mas na minha adolescência eu passei por um período depressivo muito grave. Foram em torno, eu considero como 4 anos, mas depressivo, eu fiquei 1 ano trancado no meu quarto, 1 ano fechado num quarto escuro, em cima de uma cama sem forças para me levantar, em depressão, caindo assim, cada vez mais, pensamentos suicidas vindo à minha mente. Toda hora pensava, planejava me matar por diversas vezes. Eu tentava no sentido de que eu sempre colocava lâmina no meu pulso, mas eu não tinha coragem para fazê-lo. Eu sempre planejava em meus pensamentos como eu iria me matar. Às vezes me jogando em um rio, às vezes e as mais diversas formas vinham na minha mente para que eu desse fim à minha vida. E a situação era tão escassa em que eu não via ninguém do meu lado. A minha família, para mim, eles só estavam ali.
Eles não estavam comigo. Você começa a se sentir a pessoa mais solitária do mundo. Ninguém te entende, ninguém te compreende. E as pessoas julgam. Você está nessa situação e as pessoas te julgam. Porque ela acha que é frescura, porque ela acha que... Mas tá depressivo por quê? Não tem motivo para ficar depressivo. Elas não conseguem entender o que passa na sua mente. Então elas começam a te julgar. Falando que é frescura, falando que é coisa da sua cabeça, falando que para com essa coisa aí, levanta da cama, toma vergonha na cara. E elas começam a te julgar e você fala, meu... Elas não entendem a dor que você carrega. Elas não entendem o peso que é só de abrir os olhos. Porque muitas vezes é só de abrir os olhos. Já começa a ficar pesado. Você não quer abrir os olhos. Você dorme falando Deus. Isso quando você acredita, ainda tem fé em Deus. Mas quando você não tem, que era no meu caso, eu fechava os olhos e eu falava, cara, eu só quero morrer. Eu queria não acordar mais. E a esperança se vai totalmente. Você não tem perspectivas de dia melhores. Você apenas enxerga um quarto escuro, uma pessoa depressiva em cima da cama. E você fala, esse é o meu fim, não tem como sair daqui. Você fala, não tem como as coisas melhorar. Não tem como eu voltar a sorrir. Não importa o que aconteça, cara. Eu acho que não, se a pessoa viesse e falasse pra mim, cara, você ganhou R$ 1 milhão, eu falava, eu não me importo. Eu não tô nem aí. E essa questão, tipo, nada te alegra. Nada. Nada traz alegria pro seu coração. Você pode ver séries, filmes. Cara, isso não te faz feliz nem um pouco. Às vezes era uma coisa que você gostava tanto de fazer. Por exemplo, eu gostava tanto de estudar astronomia, tantas coisas que eu gostava. Só que pra mim, tanto faz, eu já nem queria mais saber de estudar. Eram coisas que eu gostava tanto de fazer na minha vida e que foram perdendo sentido. Eu gostava, eu sentia prazer em fazer aquela atividade, mas conforme eu voltava a fazer, parecia que tipo, por que eu estou fazendo isso? Era o pensamento sempre que vinha, qual que é o propósito? Por que eu estou aqui? Por que eu estou fazendo isso? E esses pensamentos vinham à minha mente, eu começava a ficar triste, eu começava a querer deitar, porque eu não via propósito em viver, eu não via propósito em estar vivo, em sorrir. Eu falava, mas eu não quero viver, eu não quero. Eu não queria me alimentar porque pra mim, você colocava um prato de comida na minha frente, era como se eu estivesse comendo nada. O sabor pra mim não fazia diferença. Você comia, mas você não sentia aquele prazer em comer. É a mesma coisa que você estivesse comendo nada. Sabe aquela comida com gosto de nada? Em que não tem sabor, não tem vida? Você fala, meu Deus. No caso, é um costume, né? Mas tipo, não tem como melhorar, não tem perspectiva. A esperança se foi totalmente, você fala, a única alternativa é a morte. Não tem como isso melhorar. A única forma de aliviar a dor é morrendo. A única forma de esquecer tudo isso, de deixar de lado, é morrer. É o que passa na sua mente. Você não vê, porque não tem nada nesse mundo que te faça sorrir de novo. É assim que eu me sentia. É assim que eu vivia. Era assim que eu estava. Sem esperança alguma. 1 ano em cima da cama, em depressão. Não conversava com ninguém. Não falava com ninguém. Não queria saber de contato visual. Não queria saber conversar. Não queria que me perguntassem nada. Eu queria ficar em cima da minha cama, em silêncio. Só eu e os meus pensamentos e acabou. Eu estava aprisionado. E conforme o tempo foi passando, após esse 1 ano, meio que eu passei numa escola, eu fui para o ensino médio. E no ensino médio eu comecei a desenvolver relações sociais, comecei a desenvolver a questão social minha. Mas ainda em depressão, porque apesar de estar ali, era como se eu não estivesse. Sabe quando você está conversando, mas você só conversa? Você não está na conversa? Você responde, você pergunta, mas não porque você está interessado, mas só porque você não quer deixar a outra pessoa constrangida? Você está vivendo, mas você não se sente vivo. Você apenas está existindo, conversando com as pessoas, sorrindo com as pessoas, mas um sorriso tão vazio, tão distante, que você fala... Você sorri mais para não constranger as outras pessoas. Não é nem porque você está feliz ou porque a alegria... Não, você simplesmente está existindo e assim foram os 3 anos da minha vida.
depressão, esse estado de que e vira e mexe acontecia, apesar de sair da cama depressivo, eu vira e mexe ainda voltava a ter aquelas crises no sentido de que eu queria voltar a não fazer nada. Eu queria ficar ainda deitado na cama e simplesmente não tá nem aí pra vida. Tinha essa vontade, mas acabou que nunca acontecendo pela graça de Deus. Eu conhecia os caminhos do Senhor, já conhecia Deus, fui criado em berço evangélico, só que eu não queria saber de Deus. Eu tinha me afastado, eu falei, eu não quero mais saber disso, deixa quieto, deixa pra lá, eu vou viver a minha vida. Só que após esse tempo, esse período de depressão na minha vida, aconteceram muitas coisas, e como eu falei, se eu fosse testemunhar em detalhes, levaria muito tempo. Mas a questão aqui que eu quero falar é depressão. E após esse período eu me vi em uma encruzilhada em que eu falava, ou eu me mato agora, ou eu entrego minha vida para Jesus. Porque eu sabia quem Ele era. Eu sabia de tudo que Ele tinha feito por mim. Eu sabia de o que este Deus podia fazer. Só que eu estava distante. E eu só via duas alternativas. Porque ou eu me matava ou eu entregava minha vida para Jesus. Porque eu não via mais sentido em viver a minha vida. Eu não tinha mais alegria, eu não tinha prazer em nada. Eu não queria mais fazer nada, eu não queria ser nada na vida. Por mim, tanto faz. Se eu morresse ali, estava no lucro. E eu não me importava. Eu sabia que ia pro inferno, eu sabia muito bem que eu ia pro inferno e eu estava muito ciente disso. Eu falava, eu não me importo de ir pro inferno. Eu falava, eu quero ir pro inferno. Esse era o pensamento que eu tinha, eu quero ir pro inferno. Eu não me importo de ir pro inferno. Porque lá é o lugar em que eu mereço estar. E após todo esse período de muitas lutas, muitas crises, muita dificuldade, Deus foi enviando pessoas para orar por mim, Deus foi colocando as pessoas certas em meu caminho, Deus foi direcionando servos, fazendo a obra, apesar de eu não estar vendo acontecer, Deus foi trabalhando no coração, Deus foi fazendo coisas no invisível, sabe quando Deus só trabalha em silêncio e você não está percebendo? Então, e chegou um dia em que eu falei, eu não aguento mais viver, eu não quero mais viver, então hoje eu não vivo mais eu. Hoje eu entrego a minha vida para Jesus. Não foi numa igreja. Eu estava no meu quarto. Isso já era noite. Todo mundo da minha casa estava dormindo. E no quarto escuro, na madrugada, eu cansado de viver, eu dobrei os meus joelhos no meu quarto. Meu irmão estava dormindo ali do meu lado porque a gente dividia o mesmo quarto. Eu dobrei os meus joelhos no meu quarto e eu falei, Deus, eu não quero mais viver. Porque eu já não tenho mais prazer em ter vida. Por mim eu me matava agora. Mas, já que eu já estou morto, eu entrego a minha vida para o Senhor. Se o Senhor quiser aceitar, amém. Porque senão eu acabo com ela de vez. Porque para mim, eu já estou morto, eu já não estou vivendo. Eu já me considero como um morto, destinado a ir para o inferno. Então, se o Senhor quiser me aceitar, amém. Senão, não tenho nada a perder. E foi isso que eu fiz. Dobrei os meus joelhos ali, entreguei a minha vida para Deus. Novamente, né? Eu já conhecia, já tinha adorado, enfim, como eu falei, já era de berço evangélico. Mas ali foi um momento que eu me rendi e falei, eu não quero mais viver a minha vida. Eu não quero mais isso. Porque eu já estava morto, eu já não estava vivo. E Ele veio para que a gente tenha vida em abundância. E após entregar a minha vida, nada aconteceu, nada milagroso, não desceu o anjo, não... Eu voltei a dormir normalmente. Voltei a dormir, aqueles pensamentos na minha cabeça, eu falando para mim mesmo. Deus não vai me aceitar. Por que Deus me aceitaria depois de tudo que eu fiz? E aquelas acusações sempre vindo, Deus não vai me aceitar, Deus me recusou, Deus não me quer, nem Deus me quer. Indo para a igreja no próximo domingo, porque apesar de estar distante, eu ainda continuava indo para a igreja, mais porque a minha mãe me levava do que por um desejo meu. Às vezes eu sempre tentava escapar ali, não queria ir, fazia de tudo para não ir, mas às vezes eu acabava indo. Então no próximo domingo eu fui para a igreja
Eu pensei que ia acontecer alguma coisa. Eu confesso que no meu coração eu criei uma expectativa de que Deus vai falar comigo. Se Deus aceitou, Deus vai fazer alguma coisa. Eu fiquei oculto, vendo o culto naquela expectativa. Aconteceu, vai que... Acabou a pregação, final do culto. Nada. Não aconteceu nada. Eu lembro que eu fiquei tão frustrado, tipo... Quando acabou o culto ali, que... Acabou tudo. No meu coração eu falei, Deus não me aceitou. Deus me recusou. Deus, Deus não me quer. E foi isso que eu coloquei no meu coração. E eu falei, como Deus não me quer, então eu não vou viver. E descendo as escadas, porque eu sentava lá em cima, na galeria, descendo as escadas, eu lembro que um irmão, um presbítero, me chamou e disse, Deus mandou eu te falar uma coisa. E ele começou a ler para mim os Isaías 43. Ainda no ventre da sua mãe eu te remi, e as nações te dei por profeta. E a hora que ele foi começando a falar ali, eu lembro que eu me segurei para não chorar na frente dele. Porque eu senti uma alegria tão grande no meu coração, de ser aceito por Deus. E de que Ele ainda me queria, apesar de tudo que eu tinha feito, apesar de tantas coisas erradas, de tantos caminhos tortuosos que eu andei. Ele ainda tinha me aceitado. E a hora que ele leu os Isaías 43 para mim, eu fiquei tão feliz. Meu coração se sentiu tão aliviado, a minha mente se sentiu tão aliviado que eu fiquei, meu Deus, o meu Pai não me rejeita. E foi isso. Foi um mar de rosas? Não. Após aquele dia foi um processo de libertação, foi um processo de deixar o vício da pornografia, de deixar tantos vícios que eu tinha. Foi um processo tão grande assim. Mas hoje eu posso dizer que vale a pena no sentido de que a gente sofre, mas a gente tem uma alegria, eu tenho alegria que eu não tinha antes. A vida em que eu não tinha antes, Deus me deu. Porque ele veio para que tenhais vida e vida em abundância. E quando falo vida em abundância, não é viver de uma forma monótona, tipo... Não, é ter uma alegria, uma paz no seu coração que você fala... Eu não sei de onde vem, eu só sei que é Deus. Eu não consigo explicar, eu não consigo falar, eu simplesmente se alegro. Você fica feliz, você fala, ai meu Deus, eu tô feliz. E é uma alegria em que você, apesar de não ter ninguém do seu lado, você fica feliz. Porque a sua alegria não vem das pessoas à sua volta, apesar da situação não estar bem, você fica feliz, porque a sua alegria não vem da situação, você só fica feliz e fala, eita Jesus, nós estamos juntos, entende? É algo que antes não tinha esperança, antes não tinha perspectiva nenhuma, eu falava, meu Deus, não tem como isso melhorar, é impossível eu voltar a sorrir. Quem me conhece hoje sabe que eu sorrio, cara, eu sorrio demais. Até demais. Tem gente que fala, não, você é meio infantil, né? Porque, meu, você só vive sorrindo. Enfim. Mas a questão é que Deus faz o extraordinário. Deus faz o impossível acontecer na sua vida. Deus pode pegar uma pessoa depressiva, levantar da cama e fazer sorrir, viver e viver em abundância, porque Ele fez isso na minha vida. Não foi só isso, tem muitas outras coisas que Ele fez na minha vida e que se Ele me der a oportunidade eu vou contar para vocês em outro momento, em outro vídeo, em outras coisas. Mas Deus faz acontecer. Deus cura a depressão. Deus levanta a pessoa depressiva, aquele que não vê mais perspectiva, aquele que está sem esperança, aquele que não tem mais ideia alguma de viver. Deus vem e dá vida, Deus dá perspectiva, Deus dá futuro. Deus transforma o cativeiro. Deus tira você de um poço tão fundo que você fala, mas é só Deus para tirar uma pessoa dali. Como que é possível a pessoa ficar um ano depressivo, a pessoa ficar depressiva de cama, não querer saber de comer, de se alimentar, não fazer nada da vida? E depois de um tempo ele tá ali feliz, andando, sorrindo, tendo vida com Deus. É só Deus que faz umas coisas extraordinárias dessa, é milagre do Senhor. Então eu vim aqui para dizer que Deus pode te dar vida, e vida em abundância. Deus ainda cura a depressão. Eu fui curado da depressão. Eu posso dizer que Deus me curou da depressão. Deus transformou a desesperança, o caos, a tristeza. Deus transformou
aquele meu caso em que não tinha mais como mudar. Os homens olhavam e falavam, não tem mais jeito. E Deus foi lá e deu um jeito. Aquele caso em que as pessoas falavam, como? Como que é possível? É Deus que dá alegria, que transforma o que não tem mais esperança em esperança. É Deus que transforma aquilo que você não vê mais saída. Deus abre uma porta no meio do mar, Deus abre caminho e fala, não, ainda tem jeito porque eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu sou a alegria em que precisa na sua vida e é algo tão satisfatório viver com Deus. E é algo lindo, maravilhoso. É louvar e cantar a Deus e sentir a alegria do Espírito Santo. Às vezes nós não valorizamos o que temos, porque nunca estivemos no fundo do poço. Então hoje eu sou grato a Deus, eu agradeço, falo obrigado, Jesus, porque eu posso me alimentar com prazer, eu sinto o gosto da comida. Obrigado, Jesus, porque hoje eu consigo me levantar da cama, sem que isso seja um fardo, sem que eu tenha vontade de ficar deitado o dia inteiro, sem que eu queira desistir de viver. Obrigado, Jesus, porque apesar de às vezes estar em uma situação solitária, o Senhor está comigo, eu consigo continuar sendo feliz, porque o Senhor se faz presente. E é isso que eu tenho para falar para sua vida. Deus ainda faz o impossível acontecer. Creia em Deus. Deposite, entregue a sua vida a Deus e confie nele de todo o seu coração. Amém? Espero que tenha edificado a sua vida. Espero que você tenha refletido sobre a sua vida. Espero que você tenha pensado como Deus é incrível, como Deus faz o extraordinário, como Deus faz o impossível possível, como Deus faz milagres. E quando a gente fala que Deus faz milagre, não é só levantar paralítico, não é só curar cego, Deus ainda faz milagres. Milagres no campo da mente, milagres nas suas emoções, no seu psíquico, não importa, no seu físico, Deus ainda faz milagres. Creia neste Deus, porque Ele é incrível. Não tem outro Deus melhor, não tem outro Deus maior, grande, poderoso, não tem outro Deus que se iguale ao nosso Deus, o Deus de Israel. Porque Ele ainda faz de homens tão pequenos, homens gigantes. Ele ainda pega quem está morto e ressuscita. Ele ainda pega quem está incapacitado e capacita para uma grande obra. Homens esquecidos faz de homens gigantes. Ele pega o pastor de ovelhas que está lá no pasto e coloca a sentar-se sobre o crono. Deus faz milagres, Deus faz impossível, gente. Você já pararam para acreditar, para pensar assim, meu Deus, eu sirvo um Deus tão grande e eu me preocupo com coisas tão pequenas. Esse Deus é tremendo. E a gente pode ter a convicção de que Deus é por nós. Então quem será contra nós? Será as tribulações? Será as aflições dessa terra? Será que a depressão pode me separar do amor de Deus? Será que os meus pecados podem me separar do amor de Deus? Será que alguma coisa, será que a crise de ansiedade, será que os problemas da minha vida podem me separar do amor de Deus? Será que tem alguma coisa nessa vida que pode me separar do seu amor? Aí, em Romanos capítulo 8, não. Nem a profundidade, nem a altura, nem a largura, nem a distância. Não são os teus problemas, não são os teus pecados, não é a tua depressão, não é a tua crise de ansiedade, não é nada. Nada e nem ninguém, não é inferno, não é Satanás, não é demônio, não é principado, potestade, não é nada que vai te separar do grande, infinito, imensurável amor de Deus. Apenas creia e acredite que Ele te ama. Apesar da sua situação, Ele te ama. Não importa como você esteja, Deus não vai te rejeitar. Eu entreguei a minha vida para Jesus e Ele me aceitou. Cheio de vícios, depressivos, quando eu só tinha problema para entregar para Ele. Viciado, muito viciado. Anos preso no vício da pornografia, fumando, às vezes bebendo. E Deus me aceitou. Deus me aceitou. Apesar de todos os meus problemas, apesar dos meus traumas, diversos traumas de infância,
que ficaram marcados, abusos, abandonos, rejeições que eu sofri na minha vida. E Deus me aceitou, apesar de todos os traumas, apesar de tudo que eu sou, Deus me aceitou. E hoje eu não vejo outra alternativa senão agradecer a Deus e falar obrigado, porque eu já estava conformado e destinado a ir ao inferno. A minha alma já estava bem ciente do destino que aguardava. E eu, apesar de tudo isso, eu não sei como agradecer a Deus, porque é uma bondade tão grande que Ele tem para com a gente. Eu sabia, e por mim tudo bem, eu não me importava com a salvação da minha alma. Eu não me importava com a minha vida. Mas Ele se importa. Ele se importa com você, Ele se importa com a sua alma, Ele se importa com a sua vida. Ele se importa com você mais do que você mesmo. Então acredite nesse amor. Acredite que Ele faz o impossível acontecer na sua vida. Não deixe de acreditar. Amém? Espero que essa palavra tenha te edificado. Espero que isso venha guardar no seu coração assim, tipo, Deus faz o impossível, gente. Deus faz milagre ainda nos dias de hoje. Não importa a sua situação, não importa o que você esteja fazendo, não importa o quão desprezível você é, não importa o quão miserável você se sinta, não importa se você já conhece a palavra de Deus ou se não conhece, não importa se você está preso em bebida, em cigarro, em pornografia, em adultério, em fornicação, não importa. Entregue a sua vida para Jesus e Ele não vai te rejeitar. Ele vai te esperar com os braços abertos dizendo, filho, que bom que você voltou, filho. Eu estava com saudades de você. Então, entregue a sua vida para Jesus. Se você já tem a sua vida entregue para Jesus, está caminhando, continue confiando em Deus e no seu amor. Confiando, não perca a chama, não perca aquela vontade que você tem de levar almas a Jesus. Não se esqueça de como é ser encontrado por Deus. Não se esqueça de como é ser abraçado por um pai, mesmo sabendo que você merecia ser apedrejado. Não se esqueça dessa sensação. Não se esqueça de como é deixar a casa do seu pai, desejar comer as bolotas dos porcos. E quando voltar, você sabe que merecia ser apedrejado, mas você recebe um abraço. Você sabe que merecia o inferno, mas você recebe o céu pela graça de Deus. Não esqueça dessa sensação. Amém? Tenha essa chama viva em seu coração. Que Deus te abençoe. Amém. Nessa hora vamos pedir uma pequena oração, gente. Ore comigo. Vamos ter fé de que esse vídeo vai chegar nas pessoas certas e que Deus vai salvar vidas através desse vídeo. Então ore comigo, você feche os seus olhos. Senhor, eu não sei como se encontra a pessoa que está assistindo esse vídeo do outro lado dessa tela, Pai. Mas o Senhor conhece o seu coração, o Senhor conhece a sua alma, o Senhor conhece a sua mente. O Senhor conhece os seus caminhos, o Senhor conhece como ele se encontra exatamente. E eu peço ao Senhor, ministre ao seu coração, ministre a sua mente agora, Pai. Diga a ele que o Senhor não o rejeita, que o Senhor não tem nojo dele, mas que o Senhor só o quer de volta. Que o Senhor está esperando de braços abertos, dizendo, volta para casa, filho. Eu quero te ter de volta. Volta para casa, filho. Eu preciso de você, eu quero ter você. Volta para casa, ministra ao seu coração, dizendo, vem do jeito que você está mesmo, eu quero você assim, porque quem te transforma sou eu, porque quem te muda sou eu, porque quem faz acontecer na sua vida sou eu, não é você. Eu não me surpreendo com os seus pecados, eu não me surpreendo com quão miserável você é, porque eu te criei, eu já te conhecia antes da fundação do mundo. Eu não me surpreendo com os seus vícios, eu não me surpreendo com as coisas que você anda fazendo, porque eu já sabia delas antes mesmo de você nascer.
Eu só quero o seu coração. Eu quero a sua alma. Eu quero você por inteiro para mim. Então volta para casa. Volta para casa. Volta para mim. Vem, eu estou te esperando de braços abertos. Vem, eu estou te esperando. Esperando você voltar para casa. Abra o seu coração. Não endureça o seu coração, porque se você endurecer o seu coração, você vai andar por os caminhos mais tortuosos, você vai andar por caminhos mais devastos, mais profanos, vai se afastar demais de mim, em um lugar em que eu não poderei ir para te salvar, porque você já vai estar entregue às mãos do seu adversário. Não porque eu quero, mas porque é este o caminho que você anda escolhendo. Você anda escolhendo andar em direção ao leão, em que ruge, em que brama, pedindo a sua alma de dia e de noite para ceifar a sua vida. E você brincando, até quando vai ficar afastado? Volta para mim, vem que eu estou te esperando de braços abertos. Oh Jesus, ministra esse coração, aqueles, Pai, que já tiveram um encontro com o Senhor, mas que deixaram que a chama do primeiro amor se apagasse. Pai, venha, Senhor, lembrá-los de como é ser encontrado. Incendeia o seu coração para que eles lembrem de como é ser resplandecido, como é, Senhor, ser encontrado por Ti, receber o abraço do Senhor. Ao invés de pedras, receber um abraço, Pai. Lembra cada um da sua história, da onde o Senhor os tirou, o que o Senhor fez na vida deles, e que através desse vídeo eles possam cantar louvores de gratidão ao Senhor, por tudo que tens feito a nós, por tudo que o Senhor já fez por nós. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos e nós te louvamos, porque o Senhor nos salvou do caminho de perdição. O Senhor nos tirou de um charco de lodo e nos colocou sobre uma rocha firme que é o Senhor, Pai. Então, Senhor, incendeia o nosso coração, a nossa alma por Ti, dia após dia, Senhor. Lembra-nos, Senhor, de todos os milagres, todos os livramentos que o Senhor já nos deu, para que a gente possa ser mais grato ao Senhor. É tudo que eu te peço, Pai. Que esse vídeo chegue nas pessoas certas, na hora certa, Pai. Que venha trazer mudança e transformações para almas. Que através desse vídeo, Pai, o Senhor encontre vidas que estão em um quarto escuro em depressão, Pai. Vidas que estão no caminho de perdição, vidas que se esfriaram, Jesus. Pela sua graça, pela sua misericórdia, aqui sou eu, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.